Em 2024, 122 pessoas trans foram mortas no Brasil. Esse já é o 16º ano consecutivo em que o país lidera o ranking global de assassinatos de pessoas trans e travestis. E apesar de aqui ser o pior cenário de todos, esse tipo de violência acontece no mundo inteiro, inclusive nas Filipinas, que é onde o caso de hoje aconteceu. Hoje falaremos sobre o assassinato de Eben Meyer, um jovem que foi morto em 2021 pelas pessoas que considerava seus melhores amigos. Por quê? Só por existir como uma pessoa trans. Normalmente eu não começo os meus vídeos dessa forma tão direta, mas eu queria deixar claro logo de cara que hoje eu vou ter que dar algumas descrições um pouco mais gráficas e detalhadas do que normalmente eu faria. Geralmente nos vídeos aqui do canal eu tento amenizar essas partes, não dar tantos detalhes desnecessários, só que dessa vez eu acho que é importante que todo mundo entenda a gravidade da violência que foi cometida contra a vítima e que tudo indica que foi um crime de ódio motivado por transfobia. Tá dado o aviso de gatilho e vamos continuar. Olá, amizades, tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafezinho Investigativo, canal aqui do YouTube em que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia enquanto tomamos um café gelado. Não sei se foi no vídeo passado ou no vídeo retrasado, mas eu falei pra vocês para irem até o meu Instagram e meu TikTok e comentarem um emoji de café pra saber que vocês vieram daqui, e muitas pessoas comentaram, tipo, mais pessoas do que eu esperava. Então, se você gosta de beleza e moda asiática, por que você não me segue nas minhas outras redes sociais que tem um conteúdo completamente nada a ver com esse aqui, hein? É isso, vamos pro caso. No dia 20 de maio de 2021, por volta das 2 da tarde, um fazendeiro estava cuidando das suas vacas no interior das Filipinas. Ele estava entrando e saindo do celeiro quando, de repente, ele sentiu um cheiro muito forte vindo de um dos cantos do pasto. No começo, ele achou que poderia ser um animal morto, talvez uma das suas vacas tenha sido atacada por um predador ou algo assim. Então ele foi atrás do cheiro sem muitas preocupações. Mas à medida que ele se aproximava, foi ficando claro que não se tratava de uma vaca ou outro animal, mas sim de um ser humano. O fazendeiro encontrou o corpo de uma pessoa e só de bater os olhos assim, ele teve certeza que essa pessoa não morreu de causas naturais. Ela foi vítima de algum tipo de crime extremamente violento. A pessoa estava completamente nua, já em estado de decomposição e coberta de feridas abertas. O rosto estava tão machucado que nem dava para saber quem era, como se alguém tivesse dado pedradas até ficar irreconhecível. Além dos ferimentos na cabeça, o que mais chamou a atenção foi a violência na parte de baixo do corpo. Havia sinais claros de agressão sexual e um pedaço de madeira estava cravado na região íntima da vítima, tão profundamente que chegou a perfurar alguns órgãos. E para completar o terror, ao redor do corpo tinham várias fezes, o que talvez indicasse que o assassino não só matou a vítima, mas também quis humilhá-la após a sua morte. Obviamente, o fazendeiro ficou super assustado, ele saiu de lá correndo direto para uma delegacia e em menos de meia hora os policiais chegaram para começar as investigações. E o que eles encontraram lá foi um nível de crueldade tão, mas tão exagerado que até os policiais mais experientes, que já tinham visto de tudo, passaram mal. Tudo indicava que aquilo não era um crime qualquer. Ele foi realizado com muito ódio. Os investigadores não encontraram nenhum documento, nenhum celular, nada que ajudasse a identificar a pessoa, mas encontraram algumas roupas jogadas perto do corpo. Uma calça de pijama xadrez toda ensanguentada, uma camiseta branca, uma cueca azul e um cinto preto. Provavelmente as roupas que a vítima estava usando quando ela foi atacada. A única pista que poderia ajudar a descobrir a identidade da vítima eram as suas tatuagens. Ela tinha duas tatuagens muito marcantes nos braços. De um lado, um desenho de um diamante e no outro a palavra Yishen. Enquanto os policiais isolavam a cena do crime, algumas pessoas que moravam ali por perto começaram a se aglomerar em cima dos policiais, ali na cena do crime mesmo, curiosas para saber o que estava acontecendo. E é comum que as pessoas fiquem curiosas
nesses casos, mas vai do bom senso delas de não atrapalhar a investigação, os policiais, e não desrespeitar a vítima, né? Só que nesse caso as pessoas não tiveram noção nenhuma. Muitos deles estavam atrapalhando a polícia, falando alto e até tirando fotos do corpo e postando na internet, o que é um absurdo. E no meio daquela multidão que só parecia estar atrapalhando, pelo menos uma pessoa foi semi-útil para os policiais. Um homem se aproximou dos investigadores. Ele parecia bem nervoso ou ansioso e disse que achava que conhecia a vítima. Ele identificou o corpo como sendo do Eban Meyer. Eban Meyer era um jovem trans de 21 anos de idade que morava na região. Ele também era criador de conteúdo e tinha mais de 70 mil seguidores no TikTok. Eu não sei exatamente que tipo de conteúdo ele publicava, mas acredito que era mais coisa de lifestyle, dancinha, trends. Eu sei que ele tinha uma comunidade bem fiel e que gostava de acompanhar a sua vida. Raramente ele ficava um dia sem postar coisa. O Eban também era muito amado e querido pelas pessoas na sua vida real. A sua mãe contou que ele teve que abandonar o ensino médio para poder ajudar a família financeiramente. E quando ele ainda era um adolescente, ele conseguiu um trabalho num restaurante, trabalhando como garçom, como pessoa que lava louça, tudo para ajudar a família mesmo. Ele era muito trabalhador. Ele não chegava a ganhar muito, mas sempre dava um jeito de mandar dinheiro para casa. Quem convivia com o Eban falava que ele era uma pessoa generosa, engraçada e que nunca deixava ninguém na mão. E ele também tinha muito orgulho de fazer parte da comunidade LGBTQIA+. Em momento algum, ele escondia o fato de que ele era trans, mesmo diante de tanto preconceito. Mas alguns dias antes desse corpo ter sido encontrado, a família dele já tinha dado queixa na polícia do seu desaparecimento. E agora eu vou contar pra vocês o que a família dele disse que aconteceu no dia que ele desapareceu. No dia 14 de março de 2021, Eban teve uma briga feia com a sua namorada. E na época, os dois já moravam juntos em um apartamento em Pampanga. Ninguém sabe exatamente qual foi o motivo da briga, mas nessa época ele decidiu dar um tempo ali da sua namorada. Como eles moravam juntos era meio difícil, então ele decidiu voltar para casa da sua família que ficava em outra cidade. Poucos dias depois, no dia 17 de maio, ele falou para a família que ia sair à noite para beber com dois amigos de infância, um homem e uma mulher. Provavelmente ele queria desabafar, contar dos problemas com a namorada, espairecer um pouco. Só que depois dessa noite, ninguém mais ouviu falar dele. Já no dia seguinte, a mãe dele começou a ficar preocupada. Na hora do almoço, ela começou a ligar para conhecidos, amigos do Eban, para saber onde ele estava, porque era muito fora do comum que o Eban simplesmente saísse de casa, não voltasse e também não mandasse nenhuma mensagem avisando de por que ele atrasou. E a coisa que mais chamou a atenção da mãe dele é que o Eban não postou nada nas suas redes sociais. Isso era completamente fora do padrão. Lembrando que ele era influencer e ele postava coisa nas redes sociais praticamente todo dia. Então, o que tinha acontecido? Mesmo perguntando para todos os amigos do Eban, ninguém parecia ter falado ou encontrado com ele nas últimas 24 horas. Então a família decidiu ir até a polícia e registrar o seu desaparecimento. Quando a notícia de que um corpo ainda não identificado começou a circular entre os moradores, a família ficou com o coração apertado. Eles não queriam acreditar que poderia ser o Eban, afinal de contas, ele só saiu com amigos e era um adulto super responsável. Era impossível que fosse ele, né? Alguns posts começaram a circular na internet e quem viu primeiro foi a irmã do Eban. Ela encontrou uma publicação no Facebook com a descrição do corpo e ficou em choque. A informação de que a vítima tinha duas tatuagens grandes nos braços, assim como o Eban a desestabilizou. Ela pediu para o seu namorado Jeremy ir até a cena do crime e descobrir se realmente era o seu irmãozinho mais novo. Ela pediu para o namorado porque ela tinha certeza que se ela fosse, pessoalmente e realmente descobrisse que era o Eban, ela não ia aguentar. E como eu disse antes, a vítima sofreu algum tipo de violência extrema. O rosto da pessoa estava completamente desfigurado. Então, o Jeremy teve que tentar identificar o Eban usando apenas características do seu corpo. E foi aí que ele viu as tatuagens. 2 desenhos, um em cada braço, um diamante e uma palavra escrita Yishin.
Era mesmo o Yibeng. Jeremy avisou a polícia na hora e depois ligou para a família. Foi ele quem teve que dar a pior notícia da vida deles. A mãe, Dona Cherry, ficou inconsolável. Ela não conseguia entender como um simples encontro com amigos numa noite comum, com pessoas de confiança, tinha acabado daquele jeito. Quem faria esse tipo de coisa com o Yibeng, um rapaz que era tão gentil, amoroso, carinhoso e que não tinha problemas com ninguém? Enquanto isso, por volta das 7h30 daquele mesmo dia, um homem chamado Dugong foi convidado pelos policiais para prestar depoimentos. Quem é esse? Você deve estar se perguntando. Lembra que um outro homem conseguiu identificar que era o Yibeng mais cedo, quando as investigações começaram? Então, a polícia achou meio estranha a forma que ele estava agindo, muito nervoso, como se estivesse se sentindo culpado e não em completo choque. Porque imagina só, tem uma investigação policial acontecendo, uma cena do crime, e você descobre que a vítima é uma pessoa que você conhecia, você não ficaria em prantos? Principalmente porque o corpo tinha sido claramente brutalizado? Eu acho que eu ficaria completamente chocada, mesmo se fosse uma pessoa que eu conhecia só de vista. E esse Dugong ali que identificou a vítima, aparentemente conhecia o Yibeng o suficiente até para identificá-lo apenas com as tatuagens. Então devia ser uma pessoa próxima, né? Daí imagina a surpresa dos policiais quando eles descobriram, ao falar com a família da vítima, que esse tal de Dugong é exatamente o melhor amigo de infância do Yibeng e que também era uma das pessoas com quem o Yibeng saiu na noite em que ele desapareceu. Agora a polícia queria saber por que o Dugong escondeu essa informação crucial deles na hora que o corpo foi descoberto. E o que exatamente aconteceu na noite do desaparecimento? A princípio, ele parecia muito disposto a conversar com os policiais, ele realmente parecia abalado com a descoberta, e ele disse para os policiais que ele faria o possível para descobrir quem tinha feito isso com o Yibeng. Mas os policiais não estavam muito convencidos da inocência do Dugong, de que ele não sabia absolutamente nada que aconteceu com ele. Desde o começo, o comportamento do Dugong incomodou os policiais. Ele estava claramente nervoso, evitava olhar nos olhos dos investigadores, mantinha um olhar fixo no chão ou em algum ponto da mesa, o tempo todo ficava mexendo nas mãos como se estivesse tentando ocupar o corpo para não explodir por dentro. As respostas também não batiam, às vezes ele falava uma coisa e mudava a história depois, ele parecia muito nervoso. E os policiais já estavam muito acostumados com esse tipo de situação, então começaram a pressionar o Dugong cada vez mais, pedindo detalhes específicos. O que ele estava fazendo essa noite, qual foi a sequência de acontecimentos para ver se ele se contradizia. E obviamente não demorou muito para ele se enrolar. Depois de alguns minutos, o Dugong respirou fundo, abaixou ainda mais a cabeça e desabou. Ele admitiu para os policiais que ele sim estava envolvido com a morte do seu melhor amigo de infância. Ele disse que não aguentava mais a culpa e de aguentar isso sozinho e que ele contaria para os policiais o que exatamente aconteceu na noite do dia 17 de maio. Na noite do dia 17 de maio, Yibeng Meyer saiu com os dois amigos, Dugong e Crystal. Dugong, em particular, era um dos melhores amigos do Yibeng desde que eles eram bem pequenininhos. Passaram todas as fases da vida juntos. Os três beberam juntos, conversaram, se divertiram, como jovens, né, normalmente fazem, até mais ou menos umas 2 horas da manhã, quando os dois deixaram a Crystal em casa. Depois ela confirmou isso para a polícia. Pouco tempo depois, a Crystal recebeu uma mensagem do Yibeng dizendo que ele havia chegado em casa. E depois ela recebeu uma segunda mensagem, que foi enviada logo em seguida, que, chamou a atenção dela. Não sei dizer para vocês exatamente qual era o teor da mensagem, mas a Crystal achou que a forma que a mensagem foi escrita não parecia ser o Yibeng digitando. Sabe como algumas pessoas, por exemplo, vão mandar mensagem e em vez de escrever a palavra que, abreviam com só, tipo, a letra Q, ou tipo, por que virar PQ? Então, digamos que o Yibeng era o tipo de pessoa que sempre escrevia PQ, só que aí ela recebeu uma mensagem escrita tipo, por que a palavra completa? Quando você é muito amigo da pessoa e fala com ela por mensagem, tipo, praticamente todos os dias, você sabe como essa pessoa se comunica. E a Crystal sentiu que essa mensagem não parecia ter sido vinda
do Ibeng. De qualquer forma, ela não prestou muita atenção nisso, pode ser que ele só tava, tipo, com sono ou bêbado, e é por isso que ele escreveu diferente. A verdade é que após deixar a Crystal em casa, o Dugong e o Ibeng encontraram com dois homens, o Joel, de 30 anos, e o Richard, de 34. Os dois eram amigos do Dugong, o que era meio estranho, porque eles eram muito mais velhos do que os outros dois, tipo, pelo menos uns 10 anos de diferença. Existem algumas suspeitas que são apenas especulações da internet, tá? Não tô dizendo que são fatos, mas muitas pessoas acreditam que eles se conhecem por causa de drogas. Que provavelmente esse Joel e esse Richard eram os contatinhos de drogas do Dugong. E é assim que eles se conheceram, porque eles forneciam essas substâncias. Digo isso porque um dos homens, o Joel, tinha antecedentes criminais de tráfico de drogas. Segundo o próprio Dugong, os quatro usaram drogas juntos naquela madrugada. Algumas versões afirmam que o Ibeng foi o único que não usou, mas essa informação nunca foi confirmada oficialmente. De qualquer forma, conversa vai, conversa vem, os quatro estavam confraternizando, quando de repente os homens descobrem que o Ibeng era um homem trans. Como eu disse antes, o Ibeng nunca escondeu isso das pessoas. Ele falava com orgulho que ele era da comunidade LGBTQIA+, e ele pensava que estava num ambiente seguro, né, com o seu melhor amigo de infância e com os amigos dele. Por que ele não poderia revelar isso para eles? Assim que o Joel ficou sabendo dessa informação, ele começou a ficar muito violento. Ele começou a bater com força no abdômen do Ibeng até que ele perdesse a consciência. Dugong tentou intervir, mas Joel apontou uma arma, pistola calibre 22, e ameaçou atirar caso ele tentasse impedir. De acordo com o Dugong, em seguida ele foi ameaçado pelos outros dois homens a carregar o corpo inconsciente do seu melhor amigo de infância até uma área isolada. Lá, o Joel continuou as agressões, mesmo quando o Ibeng começou a recobrar a consciência. O Ibeng até tentou se proteger das agressões até o fim e tentou fugir, mas não conseguiu. Depois disso, o Dugong falou para a polícia que os outros dois homens o ameaçaram. Eles apontaram a arma novamente para ele e falaram que ele precisava pegar uma pedra e agredir o seu melhor amigo. Lembram que o rosto do Ibeng ficou totalmente desfigurado, tipo, praticamente impossível de ser identificado? Então, foi nesse momento. O Dugong contou para os policiais que ele pegou a pedra, porque ele ficou com medo de ser agredido também, e bateu 2 vezes no Ibeng, mas com pouca força. Isso nas palavras dele, a gente não sabe, né? Mas enfim, aí ele disse que o Joe ficou irritado com ele, disse que ele era um covarde, pegou a pedra e começou a agredir o Ibeng de forma ainda mais violenta. Foi então que o Joe abusou sexualmente do Ibeng. Quando ele terminou, o Richard fez o mesmo. O Dugong afirmou que mesmo depois de tudo isso, o Ibeng ainda estava vivo nesse momento, mal, mas ainda respirando. E depois disso, depois que os dois teriam abusado sexualmente do Ibeng, o Joe apontou a arma novamente para o Dugong e disse uma das coisas mais assustadoras possíveis: agora é a sua vez. O Dugong chorou durante o depoimento. Ele disse que ele foi obrigado a abusar do seu melhor amigo de infância por esses homens. Ele só fez isso porque ele estava com medo, segundo ele, medo de também ser morto por esses dois, mas ele fez. Mas a violência também não parou por aí. O Joe pegou um galho do chão, um pedaço de madeira, e o inseriu no corpo do Ibeng com tamanha força que atravessou a região pélvica e chegou a sair do outro lado. O laudo pericial depois confirmou esse detalhe. O objeto tinha cerca de 10 centímetros de comprimento aparente fora do corpo. Então, o galho saiu 10 centímetros do corpo dele. Esse foi um indicativo brutal da dor e da agressividade envolvida naquele ataque. E assim, Ibeng Meyer estava morto. Toda essa agressão aconteceu entre as 2 e as 4 horas da manhã. Só depois disso que os 3 homens se desesperaram. Eles sentiram que eles tinham que esconder o corpo em algum lugar, então eles arrastaram o corpo do Ibeng até uma região de mata mais alta, colocaram alguns galhos por cima do corpo e deixaram lá. Eles até chegaram a roubar alguns bens e dinheiro do Ibeng, o que é... meu Deus. Incluindo a sua carteira, eu acho que um relógio e o seu celular.
e eles simplesmente pensaram que nunca seriam descobertos. Como vocês podem imaginar, aquela mensagem que a Crystal tinha recebido algumas horas antes, que era a amiga, né, do Ibeng e do Dugong, que eles saíram juntos e tal, não foi o Ibeng que mandou. Foram os assassinos, né, que tinham roubado o celular e queriam fingir que estava tudo bem. E é por isso que as mensagens eram meio estranhas. Mas a culpa ou o medo de ser descoberto pesou em cima do Dugong. Quando o corpo foi localizado, ele não conseguiu esconder o nervosismo e acabou confessando. Foi ele quem contou tudo para a polícia e entregou o Joel e o Richard. O laudo do IML confirmou o que ele disse. Ibeng morreu por causa de múltiplos traumas na cabeça e também por lesões extremamente graves na região genital, causadas por um objeto que atravessou o corpo de forma violenta. Uma morte horrível. E o pior de tudo é se perguntar por quê, o que o Ibeng teria feito para essas pessoas que ele mal conhecia para receber esse tipo de tratamento. E a resposta, infelizmente, como vocês podem imaginar, o que eu acredito, né, é que foi pura transfobia. Ibeng apenas estava existindo e, por existir, os homens se irritaram e decidiram tirar sua vida. Depois da confissão do Dugong, a polícia agiu rápido. Foram emitidos mandatos de prisão para Joel e Richard e os dois acabaram sendo localizados. Durante a investigação, descobriu-se que ambos já tinham passagem pela polícia por porte de drogas, ou seja, não era a primeira vez que eles estavam envolvidos com a justiça. E se esse caso até aqui já traz muita indignação, se preparem porque agora vai ficar ainda pior. Nas Filipinas, a legislação nacional não reconhece formalmente crimes de ódio com base na identidade de gênero ou orientação sexual. Ou seja, mesmo que uma pessoa seja claramente atacada por ser LGBTQIA+, isso não é considerado um agravante legal. O crime é julgado como homicídio, estupro, o que couber na lei, mas sem que o preconceito envolvido pese na condenação. Existe um projeto de lei chamado SOGI Equality Bill, que tenta tornar ilegal qualquer tipo de discriminação contra pessoas LGBTQIA+. Ele está sendo discutido no Congresso lá das Filipinas há mais de 20 anos, mas nunca foi aprovado por causa da resistência de grupos conservadores. Algumas cidades até criaram regras locais contra esse tipo de discriminação, mas elas não valem para o país inteiro. E foi exatamente isso que aconteceu com o Ibeng. Apesar da brutalidade desse caso e a forma com que o corpo foi encontrado tornar evidente para muitas pessoas que a causa do crime teria sido transfobia, ele não foi enquadrado como crime de ódio. E isso é revoltante não só porque a transfobia não pode ser utilizada como agravante nesse caso, mas porque é importante deixar claro, o que matou o Ibeng foi o preconceito, foi a transfobia, e fingir que isso não existiu é apagar o motivo principal do crime. E eu digo mais, as coisas ficaram cada vez mais difíceis durante o julgamento. Por quê? Então, apesar de não estar previsto oficialmente nas leis filipinas, existe um argumento, tá, que às vezes é utilizado de forma informal durante julgamentos, que se chama a defesa do pânico trans, que é basicamente quando um agressor tenta justificar o assassinato, o seu crime brutal contra uma pessoa trans, dizendo, é porque eu não sabia que ela era trans, então foi tipo uma autodefesa. Eu não sabia que essa pessoa era trans, quando eu descobri, tive uma reação de pânico e eu acabei matando ela. Sim, exatamente o que vocês estão ouvindo. Alguns anos antes aconteceu um caso em que usaram essa defesa e o assassino teve a sua sentença reduzida. Em 2014, Jennifer Lauder, uma mulher trans filipina de 26 anos, foi assassinada por um fuzileiro naval dos Estados Unidos. Os dois estavam no motel quando ele descobriu que a Jennifer era trans, a estrangulou e a afogou no vaso sanitário. Mesmo sendo considerado culpado, esse fuzileiro naval teve a sua sentença reduzida por causa desse argumento. Ele só cumpriu 6 anos de prisão até 2020, quando ele recebeu perdão do próprio presidente do país. Ele foi solto após 6 anos por matar uma outra pessoa e foi extraditado de volta para os Estados Unidos. A comoção pública foi enorme e com razão. O perdão gerou uma indignação na comunidade LGBT e até fora dela. A hashtag Justice for Jennifer Lauder, ou Justiça por Jennifer Lauder, chegou no topo das tendências das redes sociais e várias das postagens criticavam o presidente.
Normalmente o sistema de justiça é um pouco demorado, né? Quando uma pessoa vai presa, demora para tipo processar o caso, o julgamento. Só que no caso do assassinato do Ebeng foi tudo muito rápido, pouco burocrático. Só 4 meses depois, em setembro de 2021, o juiz do caso anunciou o veredito. Todos os 3 acusados foram considerados culpados por estupro seguido de homicídio. As penas variavam entre 10 e 22 anos de prisão. O Joel e o Richard também foram condenados por roubo, recebendo sentenças de 4 a 6 anos a mais. O Joel ainda pegou mais um crime por posse ilegal de armas. Como vocês podem imaginar, as pessoas também não ficaram felizes com esse resultado, acharam que foi uma sentença muito leve pro nível de violência que foi empregado nesse crime e levantaram várias hashtags pedindo justiça pelo Ebeng. O assassinato do Ebeng não foi um caso isolado, como eu falei antes. O nosso país, o Brasil, é o país que mais mata pessoas trans do mundo. E diante dessa realidade é importante reconhecer e dar apoio para organizações que lutam pelos direitos das pessoas trans e no geral das pessoas LGBTQIA+. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse tópico, eu vou deixar uma lista de recursos na descrição desse vídeo. E agora, por que vocês não assistem outros vídeos do Cafezinho? Eu vou deixar algumas recomendações de playlists de vídeos individuais aqui na tela. E lembre-se, se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados.